Soltou a boca no trombone. Paulo Serdã falou depois da vitória do Palmeiras contra o Cruzeiro e você vai ver tudo que ele falou agora. Agora não foi só ele que falou não, hein? Teve mais gente falando aí, inclusive o Massini também resolveu aí comentar, resolveu analisar essa vitória do Palmeiras sobre o Cruzeiro. Vamos ver o que eles falaram aí, tá? Será que o Serdã soltou os cachorros pra cima da arbitragem? Por causa do lance aí que foi claríssimo, falta? Será que o Serdã achou desse jogo aí, hein? E o Palmeiras, hein? Perdeu o Mike, depois de perder o Piquerez, o Estevam agora perde o Mike. Olha só o que o Serdã... Tá, primeiro você vai deixar seu comentário aí, né? Nem vou falar de like. Pausa aí que você tá vendo, entra pelo histórico. Se você tá vendo em outro dispositivo que você não possa comentar, entra pelo histórico do seu YouTube no celular e deixa o seu comentário. A gente precisa de você. Estamos aqui pedindo a você que faça isso para ajudar a gente aí a manter o canal funcionando, tá? Vamos ver o que o Serdã falou depois da vitória do Verdão. O Cruzeiro foi prejudicado, acho que todo mundo viu, é um critério do árbitro, o árbitro não marca nada, absolutamente nada, e ele não manteve o critério, e a questão do VAR é clara, a questão de interpretação não tem nem que se chamar, só no Brasil que fica se chamando o tempo inteiro. No Brasil qualquer coisinha, para o jogo, os jogadores do Palmeiras de maneira, vamos chamar assim, experiente, né, pararam até ficar olhando, e não tem sentido dar aquele lance, porque não foi o critério que estava sendo estabelecido, isso prejudicou. Você vai no jogo 1-1 jogando fora de casa, outro resultado podia perder, podia ganhar, enfim, aí é do jogo. Mas o Cruzeiro foi muito prejudicado. O que está acontecendo é que tem uma guerra fria, vamos chamar assim, de tudo que é lado, do Rio para cá, daqui para o Rio, não, está prejudicado, não está prejudicado, investidor estrangeiro vindo aqui, falando que o Brasil é isso, o Brasil é aquilo, isso cria qualquer coisinha, todo mundo está parando, olhando, é o critério do árbitro, e eu disse a ele ali no final, ele tinha que ter personalidade para manter o que ele mesmo determinou de critério. Aquilo ali, ele não dá falta, ele não dá falta. E aí, de uma maneira controversa, ele no segundo tempo começou a dar tudo também, né? Inclusive pro Cruzeiro, um monte de lance lá que tinha que parar jogo nenhum, e parou. Então isso mostra que realmente nós temos um grave problema de arbitragem há muitos anos, né? E o VAR ajuda, mas não resolve, em alguns momentos até atrapalha, né? Porque se ele manter um critério, ninguém ia falar absolutamente nada, o comentário ia ser geral, né? Não, foi falta, não foi falta, mas é o critério dele, ele não deu isso durante o jogo todo. Então o Cruzeiro está prejudicado, vai fazer a reclamação que tem que fazer, da maneira que tem que fazer, mas vamos deixar claro aqui que a gente se sentiu muito prejudicado. Você acha que o texto, as declarações do texto estão condicionando os árbitros, apitando com medo, com insegurança? Você acha que você vê dessa forma? Achar, eu não tenho condição de achar, nunca me falaram, nunca nenhum árbitro me falou. E se isso estiver acontecendo, me desculpa, se tiver árbitro com medo de apitar, porque A, B ou C, não texto, A, B ou C falou alguma coisa, isso é antigo no futebol, né? Quantas vezes talvez eu já vim aqui falar de arbitragem, a gente se sentiu prejudicado ou não, né? Só queria que tivesse tá tendo esse momento de calor, vamos dizer assim, muito de arbitragem, desde o ano passado, vamos dizer assim, né? E isso está interferindo, como interferiu aqui hoje. Fica se caçando uma agulha no palheiro ali para. Não, o critério dele é esse. Todos observaram o critério dele. Então tinha que ter seguido o critério dele, ponto. É a personalidade dele, é o jeito que ele apita. E ele teve que manter, não teve nem personalidade depois para manter o que ele estava fazendo no jogo, né? Que ele mudou completamente. Então é isso que o Cruzeiro se sente absolutamente prejudicado, vai tomar as providências que tem que tomar e que pode se tomar, que é fazer a reclamação via CBF, Federação Mineira CBF. Você reencontrou rapidinho, você reencontrou o Dudu, a amizade ficou abalada depois da negociação? Não, absolutamente não. A questão a gente tem que separar as coisas, tem um lado profissional, um lado pessoal, né? Cada um segue defendendo suas cores aí, que ele seja feliz lá, e o Cruzeiro vai ser feliz, eu também, não tem nada disso, e a vida continua, é um amigo que eu tenho e vai continuar sendo. O Palmeiras pressionando com marcação individual, nós conseguimos colocar alguns problemas para eles de posicionamento, mas não conseguimos aproveitar, e tivemos muita dificuldade em sair jogando. Em alguns momentos poderíamos ter usado mais a profundidade, desperdiçamos algumas oportunidades disso no primeiro tempo. E depois, atrás do placar, tivemos que se ajustar e mudar o posicionamento, ao invés de atrair o adversário, empurrar o adversário. Demorou um pouco no início do segundo tempo, mas depois conseguimos. E equilibramos o jogo e fomos superiores, acredito, no segundo tempo em boa parte. E aí tem aspectos específicos do jogo que deixam a gente bastante chateado, né? O caso da anulação do nosso gol,
porque o critério de jogo até aquele momento estava sendo um, né? E o árbitro de campo tem um critério e o árbitro do VAR tem outro critério. E aí, não bastasse isso, após o árbitro de campo anular o gol dessa forma, ele mudou totalmente a forma dele de apitar, só que o Palmeiras já estava vencendo, apitou muito mais faltas, parou muito mais o jogo, e o Palmeiras virou senhor da partida no sentido de controlar o tempo do jogo, de demorar para bater todos os tiros livres, todos os tiros de meta, todas as laterais, e no final do tempo, no final do jogo ainda tem um acréscimo de 6 minutos. Então é muito difícil quando você precisa fazer mais de um gol para empatar um jogo que você está perdendo de 1-0. Então esse é um aspecto importante. A gente lamenta, porque tecnicamente é um bom árbitro, mas acabou tendo essa flutuação aí de desempenho, né? E acho que se perdeu um pouco na partida. Em relação ao Matheus Henrique, não dava para sair jogando. Ele jogou 90 minutos a última vez, se não me engano, 19 de maio, é isso? Teve um mês de férias. No final do último jogo, sentiu o ritmo, entrou muito bem, mas no final já sentiu o ritmo, mesmo entrando aos 22 minutos do segundo tempo. Então, a gente tem que ir progredindo, tem que fazer com cuidado para que o jogador possa desempenhar o melhor dele durante todo o período que ele estiver em campo e com segurança para que ele não sofra uma lesão. Com esse tempo de trabalho que ele está aqui desde que ele passou a treinar no campo, é como se ele estivesse em pré-temporada, porque ele fez a temporada europeia. Tá certo? Então, estamos cuidando e vamos continuar cuidando dessa forma, porque queremos ter o jogador em boas condições por mais tempo. Ô, Seabra, claro que não dá para ignorar esse lance aí, a arbitragem, o VAR, mas o que fica de lição em cima de um jogo grande como esse e os 2 gols do Palmeiras surgindo ali de 2 bobeadas, né? Não dá para vacilar contra um adversário forte desse, até pensando na sequência aí, já tem o Botafogo também, jogo grande em cima de jogo grande numa Série A do Brasileiro. Sim, algumas escolhas, né, na hora de distribuir, nós não fomos muito criteriosos. Teve o lance do primeiro gol, teve outros lances que poderiam ter ocasionado alguma chance e a gente conseguiu de alguma forma neutralizar. E o segundo gol é uma questão de, ao invés de definir defensivamente uma situação, por estar perdendo final de jogo, tenta sair jogando numa situação sem ter clareza e acaba se expondo. Então, acho que esse é um ponto importante para a gente refletir, né? Essa tomada de decisão do momento que a única coisa que importa é definir defensivamente uma situação ao invés de pensar numa sequência ofensiva da jogada. Isso aconteceu no segundo gol, mas também aconteceu em alguns momentos em que a gente recuperou a bola no fundo do campo e deu a chance do Palmeiras roubar essa bola de novo e não fomos penalizados. Então, acho que esse é um aprendizado importante num jogo altamente competitivo do ponto de vista da agressividade do adversário, que está sempre ligado na jogada, está sempre fazendo uma pressão pós-perda, né? A gente não pode bobear e obrigá-los que construam as suas chances, né? E não que aproveitem de situações que a gente poderia ter sido mais feliz aí nas escolhas, nas tomadas de decisão. Palmeiras é uma equipe que em alguns momentos conseguiu construir com algumas ideias, alguns mecanismos que eles tiveram ali para jogar curto, progredir por fora e já fazer parede de primeira para dentro. Quebrou nossa pressão uma vez dessa forma, outras vezes não conseguiu ter tanto sucesso, mas principalmente depois que sai na frente do placar, não corre mais nenhum risco, né? Todas as construções longas, pressiona com bola longa, pressiona com segunda bola, né? Então, isso mostra assim, o nível de competitividade e pragmatismo que essa equipe tem. Nesse sentido, foi muito importante no segundo tempo a gente subir a pressão e repetir marcação nos passes de retorno para tirar o conforto do Everton. No primeiro tempo ele teve muito conforto e teve tempo suficiente para os jogadores se posicionarem, se movimentarem e oferecerem posicionamento e movimentos para essa distribuição longa. Esse é um ponto importante também.
ficou nítido que nós conseguimos tirar um pouco esse jogo do Palmeiras. Ele acabou usando isso muito nos tiros de meta, né? E em nenhum momento foi incomodado ou advertido a acelerar o jogo, a acelerar as reposições. Mas nas situações de bola em jogo nós conseguimos minimizar todo esse espaço, essa folga que o Everton teve no primeiro tempo. Acho que fica essa questão desse aprendizado, dessa agressividade, de mesmo fora de casa nós tirarmos o conforto, inclusive do goleiro adversário. Acho que o jogo melhorou muito para a gente no segundo tempo quando a gente faz isso. E nós sermos muito simples e eficazes nas definições defensivas para não permitir a um adversário que tem uma pressão pós-perda boa, que tem uma segunda bola ofensiva muito boa, que ele possa recuperar bolas perto da nossa área. Olha só, Elton, quero bater um papo com você em relação ao que o técnico do Cruzeiro estava falando. Ele fala, claro, da arbitragem, que foi realmente crucial dentro dessa partida. A gente estava falando de um erro ali do VAR em chamar o árbitro, como a Renata Royal colocou pra gente, que poderia ter mudado a cara dessa partida. O Cruzeiro poderia ter levado o jogo pro intervalo no empate de 1-1. Mas ele fala também dos erros dentro da sua equipe. Ele reconhece alguns erros que o elenco teve dentro da partida, principalmente aquele último erro que resulta aí no gol do Gabriel Menino. Quero ouvir de você um pouco mais, uma reflexão em relação a tudo isso que ele falou da partida de hoje, principalmente dessas falhas que o Cruzeiro cometeu dentro do jogo e que possibilitou ali o Palmeiras conseguir os seus dois gols. Bom, primeiro que é sempre bom a gente ouvir um técnico falar sobre o jogo, né? Aliás, tem ficado muito raro isso no futebol brasileiro, e o técnico do Cruzeiro, ele tem esse hábito, né, de destrinchar o que aconteceu em campo, inclusive apontando virtudes e defeitos de sua equipe, e casa exatamente, né, com o que a gente estava falando, de um time que teve essa proposta de jogar com linhas baixas e buscar o contra-ataque, chamaram o Palmeiras, né, para jogar nos contra-ataques. O Abel Ferreira sabia disso e a construção do seu ataque foi também em função disso, mas o gol, quando ele leva o gol, e a gente está vendo o gol aí, Natasha, muda um pouco a história, né? Ele acaba fazendo o time jogar um pouco mais à frente, e eu acho que o Cruzeiro, ele vai se acostumar a jogar dessa forma com o tempo, porque é questão de confiança também, né? Aí já fazendo uma análise da análise do técnico do Cruzeiro. O Cruzeiro, nesse momento, é um time que vai incorporando mais o seu jogo, vai recebendo mais reforços. Ele citou aí o Matheus Henrique, né, que não começou como titular, que tem esse desgaste físico, que volta de férias, que vem de uma temporada europeia, e aos poucos ele vai se adaptar. Ele é um elenco que vai aos poucos entendendo como jogar, e a confiança vem com o resultado, né, com a sequência de jogos. Então é muito mais, não diria cômodo, mas muito mais fácil jogar dessa forma, se fechando linhas mais baixas e tentando sair no contra-ataque, do que necessariamente tendo essa coragem que você adquire ao longo do tempo com confiança, né, de marcar a saída de bola adversária, de fazer esse abafa, que o Cruzeiro tentou fazer no segundo tempo. E em determinados momentos até conseguiu. E a confiança foi tanta em fazer isso, que aí vem essa questão do segundo gol, né? De um time que já está pronto para recuperar a bola e sair em velocidade, para construir e tentar o empate, e aí a falha defensiva que o Gabriel Menino aproveita muito bem. Então acho que a leitura dele é perfeita e a gente espera, né, que continue dessa forma, as leituras, né? E a evolução do Cruzeiro é muito natural, isso vai acontecer porque é um elenco que realmente tem se qualificado para jogar de uma forma até diferente da que jogou no início dessa partida contra o Palmeiras, sobretudo no primeiro tempo, né? Mas depois que levou o gol, foi um time que conseguiu jogar um pouco mais. Ô Mari, e claro, a gente olha para o Cruzeiro que está se reforçando no mercado, mas a gente olha num retrospecto também dos últimos jogos desse Cruzeiro, a gente vê que ele vem de 3 vitórias. Claro, 2 dessas vitórias foram na sua casa, uma vitória fora de casa que foi contra o Grêmio, na verdade. O Grêmio nessa situação, né? A desgraça do VAR não tem que se meter em lances interpretativos. Não tem. Os árbitros, quase sempre covardes, não bancam interpretação de campo e se escoram no VAR para impugnar gol legal. O gol do Lucas Silva foi legal. Para mim, para o árbitro, para o VAR é que não foi. No mesmo lance, gente, o William chega duro no Murilo, chega forte. Ele deixa seguir. O Lucas Silva chega forte no Zé Rafael, ele deixa seguir. E aí vem a pressão do banco, em especial do Abel Ferreira. O VAR chama, não tem que se meter, mas chama. Vamos lá ver se a gente acha algum problema.
E aí o árbitro vai lá e covardemente anula o gol. Isso muda contexto de jogo e ponto final. O Cruzeiro brigou, o Cruzeiro jogou contra um duríssimo adversário, favoritaço ao título brasileiro mais uma vez, um jogo que já estava complicado pelo placar de 1-0, aí depois o vacilo do Robert, aliás, 2 falhas individuais, e o Palmeiras foi lá e fechou o placar, né? O Cruzeiro joga o jogo, o Cruzeiro encara, mas tem uma situação que o Seabra não pode negar. Seabra, os melhores precisam jogar. Se eles estão disponíveis, abra mão dos queridos e escale os seus melhores jogadores. Porque esses reforços seus que chegaram, eles precisam jogar porque, de fato, eles têm mais qualidade que os que você já contava no elenco. Então, escala e banca quem tem mais para entregar, Seabra. O Brasil precisa mesmo de árbitros que deixem o jogo seguir, deixem o jogo fluir e que não fiquem marcando qualquer falta ou faltinha, como estava fazendo bem um jovem árbitro de Palmeiras e Cruzeiro aqui no Allianz Parque. Mas uma falta como a que cometeu o Lucas Silva empurrando o Zé Rafael lá na intermediária, na origem do que seria o belo gol de empate do cabuloso, do próprio Lucas Silva, ele acabou não marcando no meio campo no final do primeiro tempo. E o VAR brasileiro, mais uma vez, foi muito mais brasileiro do que aquilo que exige o protocolo do VAR. Ele interviu num lance que, para mim, embora aqui na cabine eu tenha visto a infração do Lucas, do Zé Rafael, não era o caso do árbitro chamar. O protocolo exige, o árbitro só pode ser chamado pelo VAR num suposto erro, entre aspas, claro e óbvio. O que para mim não era o caso, na minha interpretação, pode ser diferente da sua. O que aconteceu foi que o árbitro teve a chance de reapitar o lance, o que não pode, o que não deve. Acabou corrigindo, para mim, um erro e cometendo outro erro com a ajuda e interferência indevida do VAR. Ou seja, a gente segue reapitando o jogo e quase sempre muito mal. Muito bem, final de jogo aqui no Allianz Parque, o Palmeiras consegue uma vitória importante sobre o time do Cruzeiro, 2-0, o Maurício estreou aqui no Allianz Parque perante a sua torcida, já havia entrado contra o Botafogo, né? Felipe Anderson bem no jogo, jogador de muita qualidade, aos poucos vai adquirindo mais qualidade, conhecendo esse elenco e tal, o Palmeiras de parabéns com as contratações que fez, e venceu o Cruzeiro por 2-0, fez um gol, 1-0, Flávio Lopes que havia perdido um na pequena área, cara, inacreditável, dentro da pequena área, sem goleiro, ele chutou pra fora. Não dá para acreditar no cruzamento do Vanderlan, uma bela jogada do Felipe Anderson, que soltou para o Vanderlan. Ele cruza dentro da pequena área, sem goleiro, ele acabou metendo para fora. Cara, o que eu tenho para dizer para vocês, assim? O Palmeiras é um time que administra, joga futebol fácil, entendeu? Vai administrando, vai jogando o seu melhor futebol, fez 1-0, tocou de lado, trabalhou a bola, buscou contragolpe, mas aí você olha o banco do Palmeiras, o Dudu, rapaz, jogou bem o Dudu, cara, saiu jogando, hoje jogou bem, né? Não é aquele Dudu que a gente conhece, mas a gente vê uma evolução muito grande no Dudu e até muito rápida, né? Isso que é impressionante, jogou bem, tá de parabéns o Dudu, um destaque incrível do jogo, voltou daqueles dribles, aqueles cortes, deixando o zagueiro sentado, deitado, aquela coisa toda. Mas o mais importante do Palmeiras é o banco que o Palmeiras tem, cara, é a substituição, né? É o que eu vou pegar aqui pra você ter uma ideia. Olha só como é que é o Palmeiras, cara. Saiu o Zé Rafael, entrou o Gabriel Menino, que inclusive fez o segundo gol do Palmeiras. Aí saiu o Dudu, entrou o Maurício. Olha como é que é isso, cara. Aí saiu o Flávio Lopes, entrou o Rony. Aí saiu o Felipe Anderson, entrou o Caio Paulista, que é aquele hábito que o Abel tem de sobrepor um lateral no outro na esquerda ali, né? E hoje ficou ali o Vanderlan e o Caio Paulista pelo setor de esquerda e deu resultado até. Palmeiras, cara, é um time que tomou uma pressão aqui e outra ali, e o Everton, cara, no mano a mano o Everton, quando o centroavante vem, eu acho que ele é o melhor goleiro do Brasil, indiscutível porque ele tem jogado. Mas tivemos um bom jogo e o Palmeiras consegue, seguindo aí a conquista, tentar buscar o título do Campeonato Brasileiro. 2-0 para o time do Palmeiras, vitória importantíssima do time do Palmeiras, jogando para o gasto. E aí você olha esse time com essas alterações, realmente o Palmeiras acerta. A direção do Palmeiras, ela é muito boa, cara. É uma coisa que faz a grande diferença hoje no futebol, né? A direção
diretoria do Palmeiras, através da presidente da Leila, faz um trabalho incrível. Eu cito muito isso, gente, porque é isso que a gente quer para o futebol brasileiro e para os clubes do futebol brasileiro. Pessoas que se envolvam com eles, defendendo os interesses dos clubes, né? E isso acontece aqui no Palmeiras. Por isso, tanta virtude. 2 para o Palmeiras, 0 para o Cruzeiro. E foi o 100º jogo na história de Palmeiras e Cruzeiro. Estavam empatados em 35 vitórias cada um. 29 empates. Hoje o Palmeiras chegou à 36ª vitória, 36 vitórias do Palmeiras, 35 do Cruzeiro e 29 empates. Palmeiras 2, 0 para o Cruzeiro. O Verdão conseguiu. E parabéns agora à torcida do Palmeiras, que contra o Atlético Goianiense deixou a desejar. Mas hoje mais de 40 mil pessoas estiveram no Allianz Parque nessa vitória importante do Verdão. 2 Palmeiras, 0 para o time do Cruzeiro. Bom, 3 pontos fundamentais do Palmeiras no Allianz Parque, diante de 40 mil torcedores. Um jogo bem difícil com o Cruzeiro, que é uma boa equipe. O Cruzeiro se reforçou e vai dar o que falar ainda nesse Campeonato Brasileiro. Com as vitórias do Botafogo e do Flamengo, era essencial a vitória do Verde no Allianz. E ela começa, gente, com um gol perdido do Flaco, logo a 2 minutos de jogo. Se ele faz o gol, poderia ter sido mais fácil até. Depois o Cruzeiro chegou numa bola parada, o Palmeiras foi melhor no primeiro tempo, 35 minutos. Sai o gol com o Flaco, outra boa jogada, recuperada, o Zé Rafael recuperou uma bola e acabou servindo o Flaco. E o Palmeiras fez 1-0. Aos 45 minutos, uma jogada, saiu o gol do Cruzeiro no primeiro tempo, mas o árbitro rebobinou lá, marcou falta do Zé Rafael. Vou falar uma coisa para vocês na boa. Se fosse uma falta dessa, anulando o gol do Palmeiras, eu não ia gostar não. Porque até houve o toque, empurrão e tal, mas, gente, futebol não é isso, né? O Palmeiras teve no segundo tempo, a 1 minuto, uma grande chance com o Felipe Anderson e depois uma ótima chance com o Flaco Lopes. Depois o Cruzeiro melhorou bastante, chegou algumas vezes, o Everton fez grande defesa, mas no finalzinho o Gabriel Menino marcou 2-0. O que fica desse jogo? Boa atuação do Felipe Anderson enquanto teve gás. A melhor atuação do Palmeiras, do Dudu. Meus amigos, mais uma vitória do Palmeiras, dessa vez contra o Cruzeiro, jogando no Allianz Parque, o estádio W Torre, né? Acabou vencendo por 2-0. Gols de Flaco Lopes e de Gabriel Menino. O Cruzeiro foi um adversário que deu mais trabalho no segundo tempo que no primeiro. Mas só que no primeiro tempo ele foi mais efetivo. Conseguiu chegar ao gol do Everton. Mas no segundo tempo ele teve domínio do jogo, do espelho do jogo, mas infelizmente não conseguiu marcar. Não foi efetivo nesse quesito, né, de fazer gol. Agora, no primeiro tempo, vamos falar a verdade, o Flaco Lopes fez o gol, e teve um lance que saiu o gol de empate, mas que foi anulado pelo VAR, porque viu uma falta na origem da jogada em cima do Zé Rafael. Um lance bastante questionável, porque o VAR não tem que marcar falta nenhuma, né? Quem tem que marcar falta é o juiz. E o juiz não deu a falta, mas não seguiu o lance. Isso aí pode ter prejudicado, até psicologicamente, o Cruzeiro. Mas não justifica a derrota, né? Vamos falar a verdade, né? E depois do gol do Gabriel Menino, saiu numa jogada errada na defesa do Cruzeiro, né? Que atrasou a bola, deu gol de presente, o zagueiro deu gol de presente para o Gabriel e ele acabou fazendo o gol. Mas é isso, o Palmeiras venceu mais uma partida, recuperou-se no campeonato e segue na vice-liderança a captura do Botafogo, né? Não está deixando o Botafogo desgarrar. Isso que é importante. E tenho dito. Quero saber o que você achou das duas equipes em campo. Bom, eu acho que a opção do Abel Ferreira pelos 2 pontas, né, o Dudu e o Felipe Anderson, mudou a característica do time, né? Porque a gente está falando de uma equipe que tem 2 caras que começam normalmente como titulares e são mais verticais. Caso de um lado você tem o Estevão, que é um jogador de atacar profundidade, do outro lado o Rony também, que é sempre um atacante de fazer diagonal e entrar na área. E você tem o Dudu, que constrói por um lado, o Felipe Anderson, que é um meia construtor, que joga pelo lado do campo. Então você, não que freie o time, né? Você tira um pouco essa verticalidade, principalmente do meio para frente.
compensada com os laterais participando um pouco mais, né? O Mike acabou saindo no primeiro tempo ainda, sentiu uma lesão na virilha, né? E aí fica a preocupação do Abel Ferreira também, que tem perdido alguns jogadores importantes por lesão nesses últimos jogos. E o Vanderlan, que foi escolhido para jogar do lado esquerdo também com muita liberdade para atacar ali por aquele lado. E o Zé Rafael funcionando muito bem, né? Dando esse equilíbrio, principalmente por ali. Foram 2 triângulos, digamos assim, pelos lados, né? Aníbal Moreno, Dudu e o Mike por um lado, o Vanderlan, o Zé Rafael e o Felipe Anderson por outro, o Rafael Veiga flutuando ali por dentro. Acabou sendo, de uma certa forma, mesmo perdendo essa verticalidade, um Palmeiras bem equilibrado, até para enfrentar um Cruzeiro que tem essa característica também, né, de transição rápida. E o que a gente viu, inclusive, o Fernando Seabra colocar em campo foi uma equipe assim, né, um 4-3-3 com muita verticalidade, com o Gabriel Veron, né, reencontrando seu time formador, jogando por um lado, e o Arthur Gomes abrindo um pouco mais o espaço pelo lado esquerdo. O Álvaro Barreal, né, que é uma belíssima contratação desse Cruzeiro, até cansou, né, talvez ainda não esteja adaptado a essa intensidade de jogo que quer o Cruzeiro. Caiu de rendimento no segundo tempo, acabou sendo substituído, mas foi um cara muito importante ali nesse meio campo dos Lucas, né, do Lucas Romero e do Lucas Silva, que, como o Mari falou muito bem, né, acabou fazendo um gol, mas o gol foi anulado pela arbitragem. Então era muito difícil enfrentar um Cruzeiro que muitas vezes baixava suas linhas e jogava no contra-ataque se você não tem a verticalidade. Então funcionou ter o Dudu, funcionou ter também o Felipe Anderson, que vai acrescentar demais nessa linha de 3, né, de um meio campo de um 4-2-3-1, joga por dentro, joga pelos dois lados. O Dudu, que a gente viu muito jogar pelo lado esquerdo também, nessa equipe do Palmeiras jogando pelo lado direito. O Abel vai encontrar alternativas mesmo perdendo alguns jogadores. Acabou sendo o Palmeiras equilibrado, o Palmeiras do Flaco Lopes, eu viu, Natasha, que o Flaco vai perder esse apelido, porque Flaco é magro em espanhol, né? Ele já ganhou 6 quilos só de massa muscular, já tá mais forte, então vai virar o José Lopes novamente. Mas é um cara que tem sido importante, né, nesse ataque, jogando como referência, acabou fazendo um belo gol, como o Mário falou muito bem, perdeu um gol no início, mas acabou fazendo um belo gol. Palmeiras equilibrado contra um Cruzeiro que sabe o seu campeonato. O Cruzeiro, nesse momento, em zona de classificação para Libertadores, perdeu para o São Paulo, perdeu para o Bahia, perdeu para o Flamengo, perdeu para o Palmeiras. Ganhou do Botafogo lá na primeira rodada, mas perdeu de 4 dos 5 primeiros colocados. É um time ainda em processo de reconstrução. Então sabe o seu campeonato, mas mesmo assim vendeu o cara a derrota fora de casa. Olha só, Fã de Esportes, a gente coloca na tela agora para você as estatísticas da partida. A Mari falou um pouquinho em relação ao Cruzeiro, principalmente no segundo tempo, mas a gente mostra para você de casa como os números mostram como foi esse jogo. Tá aí, ó. Em posse de bola, o Cruzeiro fica à frente, e aí, quando a gente olha mesmo para as estatísticas do jogo no segundo tempo, isso é bem impressionante, porque é quando o Cruzeiro fica bem à frente mesmo do Palmeiras em relação à posse de bola. Em finalizações, o Palmeiras finalizou mais, foram 15-8 contra o Cruzeiro. Finalizações certas também, o Palmeiras fica na frente, 5-2. Fica na frente também em grandes chances, 3-1. E recuperações altas, 16-3 para o Palmeiras. Escanteios, 6-4 também para o Palmeiras. Fica na frente apenas em posse de bola esse Cruzeiro, Mari, que, como o Elton falou, atuou bem na partida. O Cruzeiro vendeu caro a derrota, mas o Palmeiras foi eficiente mesmo com as suas ausências. Mesmo não tendo talvez esse jogo tão vertical como o Elton citou também. E aí tem essa questão também do Cruzeiro precisar melhorar, né, as suas partidas, principalmente com aqueles que estão dentro ali da classificação, né, no G4, que foi onde perdeu pontos na maioria dos seus jogos, tirando ali o Botafogo, como o Elton também lembrou. Perfeito. E a maior parte desses jogos também jogando como visitante, né? Aquilo que a gente falou tá muito associado também à melhoria do Cruzeiro como visitante. Contra o São Paulo já tinha vendido muito caro a derrota, foi um bom jogo do Cruzeiro. O Cruzeiro é um time que compete muito. Então, assim, eu acho que o trabalho do Seabra, ele se baseia muito nisso. É um time que compete, é um meio de campo muito forte. E aí tem o Matheus Pereira como o grande cara dessa equipe, né? Não fez o seu melhor jogo hoje, mas mesmo assim é um jogador que se apresenta muito para a partida. Ele desequilibra. É o cara pensante desse Cruzeiro. E o Elton citou o Barreal, que também é muito interessante o crescimento dele com os jogos do Cruzeiro, que tem apoiado muito por esse lado esquerdo, que ele busca também a linha de fundo para cruzamentos, que ele se apresenta também dentro da área. Então o Cruzeiro ele tem algumas alternativas que são bem interessantes. Fez um mercado recheado de nomes muito interessantes
em que o Seabra ele pode aos poucos ir lançando essas peças, porque o que ele já tinha já estava muito bem estabelecido. Então a gente vê nos números que fica com a posse, mas enfrentou o Palmeiras que precisava do resultado para não se afastar tanto dessa zona, né? Dessa liderança, na verdade. São 7 jogos seguidos de vitórias do Palmeiras dentro de casa. É um time muito forte jogando no Allianz. Com certeza. E olha só, quem estava acompanhando de pertinho essa partida foi Vinícius Nicoletti, ainda está por lá, está no Allianz Parque para coletar ali as nossas sonoras, conversar com os jogadores, mas ele chega agora aqui no Sport Center para trazer todas as informações para a gente. Nicoletti, seja muito bem-vindo, boa noite para você. E aí, Nicoletti, o que você traz para a gente de novidade, direto aí do Allianz Parque? Oi, Natasha, boa noite para você, boa noite a todos os companheiros, fãs de esportes. Estamos aqui na Zona Mista, daqui a pouco vão passar os jogadores do Palmeiras para falar dessa vitória aqui no Allianz Parque. Foi a 7ª vitória consecutiva do Palmeiras em casa, igualando o Cruzeiro, que também tem 7 vitórias em casa nesse Campeonato Brasileiro. Quebrou uma sequência de 3 vitórias consecutivas do Cruzeiro. O Cruzeiro tentava a 4ª, uma sequência que não consegue desde 2014, quando conquistou o bicampeonato brasileiro. Então era uma vitória histórica para o lado do Cruzeiro, mas o Palmeiras acabou quebrando essa sequência. Um lance aqui muito polêmico, muito discutido, foi o gol do Cruzeiro no finalzinho do primeiro tempo, né? O Palmeiras saiu na frente com o gol do Flaco Lopes e depois o Lucas Silva empatou. Ele que roubou a bola, teve uma disputa ali com o Zé Rafael, o árbitro na partida mandou o jogo seguir e na sequência do lance o Lucas Silva acabou marcando o gol de empate, mas depois o árbitro, avisado pelo VAR, acompanhou o lance, analisou o lance no vídeo e marcou a falta do Lucas Silva no Zé Rafael no início da jogada. Então é um lance que chamou bastante atenção e muita reclamação por parte do Cruzeiro, inclusive no final do jogo. O técnico Abel Ferreira nesse lance tomou um cartão amarelo, ele está suspenso, não vai comandar a equipe no próximo jogo contra o Fluminense no Rio de Janeiro. E depois no segundo tempo o Palmeiras confirmou essa vitória, se defendeu, fez as mudanças no time. Foi a primeira vez que escalou o Dudu como titular nessa volta, nesse retorno de contusão, também escalando o Felipe Anderson pela primeira vez como titular. Então foi um ataque diferente. O Palmeiras que já tem problemas de alguns jogadores machucados. O Estevão fica fora da equipe, torceu o tornozelo e o joelho no último jogo contra o Botafogo, fica fora da equipe pelo menos um mês. E também o Piquerez, que vai passar por uma cirurgia no menisco esquerdo, joelho esquerdo. Então vai ficar fora de 2 até 4 meses fora, só volta no finalzinho da temporada se retornar o lateral esquerdo. Então o Vanderlan com certeza vai ganhar mais oportunidades na lateral esquerda. E hoje saiu machucado o Mike. Durante o jogo teve vários jogadores que numa trombada, o Gustavo Gomes, que sentiram ali alguma pancada, mas o Mike numa disputa de bola, logo após o gol do Flaco Lopes, também saiu machucado e preocupa aí para a sequência da temporada. O Palmeiras que tem uma sequência pesada com o Flamengo nas oitavas da Copa do Brasil e depois o Botafogo também nas oitavas. Nesse meio tem clássico, tem mais um confronto com o Flamengo, tem jogo contra o Internacional fora de casa. Então é o Palmeiras que vai pensando também nessa sequência. Daqui a pouquinho então, Natasha, a gente volta aqui com a zona mista dos jogadores do Palmeiras e também do Cruzeiro, reclamando bastante do gol anulado do Lucas Silva aqui no Allianz Parque, um gol que seria o gol de empate no primeiro tempo. E aí, porcada! Mais 3 pontos, hein? Bom jogo hoje. Porra, ver como é que vai ser a situação do Mike, mano. O Mike tava bem, velho. Entrou bem, tava bem no jogo. Do lado direito tava funcionando. Contusão besta ali, mano. Torcer pra que não seja nada mais sério, mas do jeito que ele saiu ali, chorando, né? Mas gostei da escalação inicial. Eu acho que é o que o Abel tinha ali naquele, né? De melhor para dar um descanso pro Rony também. Coloca o Dudu pra correr já, jogou, foi bem, né? Dudu foi bem. Boa estreia do Felipe Anderson, dessa vez ele estreou mesmo, de verdade. Achei que o Rocha entrou no susto, então não sei. Mas o Moreno bem, até o Zé foi bem. Agora, nosso goleiro de novo, o Everton, mano, da hora. E gostei muito do Veiga hoje também, velho. Gostei do Veiga. Flaco fez o gol, perdeu 2 gols
2 gols feitos, mas fez o gol pelo menos, né? Mas gostei bastante do Veiga, mano. Sabe o que eu acho do Veiga, velho? Com essas contratações todas agora, eu acho que tira um pouco da pressão dele, sabe? Aquela coisa de que ele é o cara do time, não sei o quê. E acho que ele fica mais à vontade, velho. Eu acho que ele fica mais tranquilão, fica mais à vontade. Gostei dele. E nosso goleiro fez a diferença, né, velho? Fomos bem. Boa vitória, o time do Cruzeiro melhorou muito, né? Não foi um jogo qualquer. O time do Cruzeiro melhorou bastante. E é isso. Tamo lá. Tamo no topo ainda. Isso que é importante. É passar essa fase aí desses jogos que a gente tem todos aí em agosto aí, terríveis, né? E continuar brigando lá em cima. Tem o segundo turno todinho ainda, então vamos com calma, tranquilidade, mas nós tá lá, nós tá encostado. Ninguém desgarrou de nós, não. Tamo juntos, porque é louco. Vamos lá pra live lá. Estamos aqui na Quermesse, na festa julina. Vamos pra live, um abraço. É nóis, caralho. Tá aí o Paulo Serdã. É mais uma grande vitória, hein? Mais uma grande vitória do Palmeiras, depois de... Quer dizer, uma grande vitória com certo nível de sufoco, de apreensão ali no segundo tempo, porque o Cruzeiro foi para cima, porque ficou a semana inteira de folga, né? Só descansando e treinando ali. Então tiveram muito mais tempo de recuperação no último jogo. E o Palmeiras foi pro Bumba meu boi, né? No final ali, se segurar e tentar o contra-ataque, fazer o gol, até que no lance de ataque do Verdão ali, o Gabriel Menino aproveita uma sobra da defesa do Cruzeiro e bota a bola no fundo das redes, dando números finais ao placar. Palmeiras 2, Cruzeiro 0. Verdão, vice-líder do Brasileirão. Tá ali aquele bolo aí de Palmeiras, Botafogo e Flamengo. É um mini campeonato carioca aí nesse topo do campeonato brasileiro, do campeonato Brasileirão. Meus amigos palmeirenses, se vocês querem ver mais do Palmeiras, vocês devem clicar nesse vídeo aqui, tá? Nesse vídeo aqui vocês vão ver muito mais do maior campeão do Brasil. Clica aí então e não perca nada. Deixe seu comentário aí, tá? Avante palestra.